Brígido escreveu já aqui a respeito dessa situação, né? Bolsonaro deve ouvir um não. Nós ouvimos vocês três aí, do ponto de vista jurídico, o próprio Mairovich colocou o não que deve vir do Supremo Tribunal Federal, caso realmente Bolsonaro peça o aval e peça o passaporte de volta. Aqui na coluna da Carol Brígido, é até muito interessante que ela relembra isso que a gente estava aqui trazendo, sobre a decisão do Alexandre de Moraes à época, né? A decisão foi tomada por Alexandre de Moraes, mas não só por ele, depois ela foi confirmada pela primeira turma do tribunal no dia 22 de outubro. Portanto, é muito pouco provável que haja uma reversão desse entendimento a curto prazo. O passaporte dele foi retido e ele também foi proibido de se comunicar com os outros investigados durante as medidas adotadas na investigação que apura o 8 de janeiro, na tentativa de golpe por parte de Bolsonaro e de seus aliados. Para Alexandre de Moraes, proibir o ex-presidente de se ausentar no Brasil é necessário diante do avanço das investigações da Polícia Federal no caso. Essa tem sido a resposta de Alexandre de Moraes toda vez que Bolsonaro pede o passaporte de volta. Numa das decisões de Moraes, tem até as aspas aqui. O desenrolar dos fatos já demonstrou a possibilidade de tentativa de evasão dos investigados, intento que pode ser reforçado a partir da ciência do aprofundamento das investigações que vêm sendo realizadas, fecha aspas, foi o que disse Alexandre de Moraes na votação da primeira turma. Ainda segundo Moraes, a Polícia Federal apresentou provas de que os investigados participaram do planejamento e da execução de um golpe de Estado no Brasil. Então, Moraes considerou incabível devolver neste momento o passaporte ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Bom, lembrando que essas são decisões anteriores e essa é uma análise do que pode vir a acontecer caso Bolsonaro peça para ir para os Estados Unidos. Aliás, a Polícia Federal deve concluir a investigação, segundo as expectativas e até a reportagem da Carol Brígido, neste mês da tentativa de golpe. E as pessoas falam muito da demora de concluir isso, né? E aí, depois que concluir, vai para a PGR para saber se vão ou não apresentar a denúncia contra o ex-presidente Jair Bolsonaro ao Supremo Tribunal Federal. Tá demorando demais, não tá, professor Mairovich? Olha, o procurador Gonet, ele tem que se cercar de uma série de cautelas. Então, é o que ele está fazendo. Ele está querendo montar de uma maneira perfeita, vamos usar aqui uma imagem, de um mosaico, onde todas as pedrinhas postas têm comprovação do que elas representam, têm origem. Então, ele não vai jogar na presunção, ele vai jogar na certeza. Eu acho que ele está no caminho certo. E até se ele olhar lá atrás, numa época em que o procurador-geral estava muito atento também, mas que jogou um pouco na presunção. E estou me referindo ao tempo do Lula. Estou me referindo ainda ao tempo de mensalão. Então, há necessidade, e o Gonet vai bem nesse particular, de não deixar brechas. Eu acho que, num momento desse, não podemos deixar brechas. E gostaria também de lembrar, Fabiola, que não significa só o Bolsonaro quer ficar do lado do Trump. Lá também está o Elon Musk. E o Trump, embora ele não estivesse lá, o Musk, o Trump se referiu a ele no seu discurso, quando ele agradeceu pela votação e de haver sido escolhido como o 47º presidente. E eu lembraria dessa ligação muito forte em que o Trump estava a dizer, por exemplo, que ele não tinha um link para a Carolina do Norte. E quem arrumou um satélite para ele reativar, isso em razão do furacão e etc., a Carolina do Norte ficou sem comunicação. E quem arrumou o quê? Um satélite para que ele fizesse contatos e enviasse suas mensagens
foi o Musk. E mais do que isso, ele tinha, o Musk tem é, 31,8 milhões de pessoas que acessam. Quando o Trump começou a usar a rede do Musk, ele chegou a ter 2 bilhões, 2,0 bilhões de acessos. Então, imagine se um Bolsonaro ao lado de Trump e de Musk a torpedear dos Estados Unidos, a torpedear e a tumultuar a política brasileira e o judiciário brasileiro.